Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, espero que estejam animados para esse curso que vocês estão fazendo de pós-graduação em Antigo Testamento. E espero também que tenham gostado da última aula, estejam acompanhando, estejam conseguindo acessar aí os vídeos, né, na sua íntegra e baixar os textos que eu tenho enviado. Então, daqui para frente, né, tirando a primeira aula, na segunda, na terceira e na de hoje, eu sempre vou enviar um texto para vocês complementarem o seu conteúdo, né? O MEC prevê uma carga horária, essa carga horária nas disciplinas EAD, ela são compostas por assistir o vídeo, por um vídeo que sempre é disponibilizado, mais uma leitura ou qualquer outra atividade. Bom, eu também fui aluno, sou aluno, e imagino que vocês, né, tenham mais predileção para uma leitura, né, porque aumenta o conhecimento. É evidente que a atividade sempre visa fixar o conteúdo que é ensinado, que é aplicado, que é transmitido, né? Mas, dadas as situações aí que nós vivemos, muita correria, muita atividade, ainda mais vocês que estudam, tem mais atividade ainda, além das atividades de casa, do trabalho, ainda tem as atividades aí da faculdade. Então, às vezes, uma atividade, o aluno prefere não fazer, opta por ter o texto e fazer uma leitura, e em cima dessa leitura já vai fazendo um acúmulo, aí, um arquivo de material, de conteúdo, formando a sua própria biblioteca, formando aí o seu próprio repertório de conhecimento que depois será usado. Evidentemente, ninguém faz uma pós-graduação só porque não tem nada para fazer em casa, né? A gente faz uma pós-graduação porque visa a aplicação disso, desse conteúdo, dessa titulação, desse conhecimento em alguma atividade que já esteja exercendo. Normalmente é a docência, é o ensino, a área do ensino, mas há outras aplicações para quem faz um curso como esse, né, na área da literatura, no meio editorial, na área de consultoria, por exemplo, em um ministério para-eclesiástico, né? Então, estou dando aqui um panorama da utilização, da utilidade que um curso desse pode ter, né? Fazer uma assessoria a um ministério de missões, a um ministério de plantação de igrejas, ao ministério de ação social, né? Algumas igrejas têm, de fato, ministérios bem organizados, bem estruturados, são compostos ali de quadros que visam dar orientação, aconselhamento, direção mais apropriada, mais qualificada, para que as tomadas de decisão dentro da igreja sejam feitas com mais acerto, né? Então, aí no caso, um curso como esse é bastante útil. Me recordo quando terminei o meu mestrado, fui convidado lá pela SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Eu tinha feito meu mestrado em Ciências da Religião e a ideia ali proposta para mim, uma reunião pedagógica com a diretora e a diretora pedagógica da SAP, aqui onde era o Carandiru, né? Era apresentar uma aula para os carcereiros de todo o estado de São Paulo, né, do Centro de Detenção Provisória, CDP, em videoconferência, falando sobre diversidade religiosa e tolerância, né? Então, evidentemente, dentro de um centro de detenção provisória, há pessoas que estão lá detidas de várias religiões e tudo mais. Então, isso pode gerar um conflito. O próprio carcereiro, os diretores, a administração desses CDPs podem também ter outra religião, e isso pode gerar um conflito, né? Então, a ideia ali era propor um panorama das religiões que estão mais marcantes no Brasil e dar elementos para que se construa um ambiente de tolerância. Então, veja aí qual a extensão, né, de um curso de pós-graduação para nós que somos da igreja, né? Não estou falando dos outros, MBA, área de administração, gestão, negócios, não, isso daí a gente mais ou menos já sabe. Mas às vezes esses cursos que nós oferecemos dentro do ambiente eclesiástico, dentro do ambiente da teologia, muitos alunos ficam assim sem saber, fazem porque gostam, fazem porque querem aprender, querem avançar no seu conhecimento, no entendimento da própria teologia, da própria divindade, da própria igreja, né? Mas muitas vezes não conseguem enxergar a extensão e a utilidade de um curso como esse. Então, por isso, eu dei esse panorama aqui, até para que vocês fiquem atentos, né, das possibilidades que podem se abrir
para uma pós-graduação como essa que vocês estão tendo. Evidentemente, essa já é mais específica, porque está na área do Antigo Testamento, né? Não é na área de religiões, não abre muito o leque, né? Mas isso não significa que não vá ter a sua utilidade, não possa ser aproveitado, né? Muito bem. Nós vamos seguir aqui no nosso último slide, na semana passada foi esse, né? O objetivo nosso é tornar conhecidos, claros, o desenvolvimento da história da teologia bíblica, os principais proponentes, as questões conjunturais que originaram esse ramo da pesquisa científica no Antigo Testamento. Recordo-me que na aula passada eu comentei com vocês a respeito de qual era o ambiente na Europa quando se começou a separar os estudos de teologia, propriamente dito, uma teologia mais ampla, né, mais genérica, dos estudos da religião. Tá? Então, era um ambiente ali século XVII para o XVIII, depois XVIII foi desenvolvendo muito intenso, desembocou no século XIX, e aí nas universidades da Europa começou a haver uma divisão entre estudos de outras religiões, haja vista que os europeus não tinham tanto conhecimento das religiões dos povos pagãos que estavam morando, ocupando outros continentes. Então, à medida que se aprofundaram no entendimento, no conhecimento, no contato com essas outras culturas e foram descobrindo novas religiões, então começou a haver uma migração de alguns estudiosos que tiveram interesse, manifestaram um grande interesse pelo estudo dessas outras religiões, né? No século XX, por exemplo, grandes estudiosos das religiões mundiais, muitos deles vieram do campo protestante, né? Salvo engano, Michel Eliade, que escreveu o Tratado de História das Religiões, é uma obra, é um clássico aqui no Brasil, né? Ele tem uma enciclopédia em inglês com mais de 5.000 páginas sobre todas as religiões. É, sem dúvida, o maior estudioso de religiões de todos os tempos, né? De origem protestante, né? De origem protestante. É um cidadão lá já morreu, né? Do leste europeu. Aqueles cristianismos ali que a gente conhece um pouco só, né? Nós conhecemos mais o cristianismo do lado de cá, né? O cristianismo mais ocidentalizado, romanista, né? E alguma coisa protestante, evidentemente. Mas tem um mundo lá que tradição grega, tradição oriental, tradição ortodoxa, tradição russa, aqueles cristianismos ali no Brasil é pouco conhecido, né? Mas ele era de lá e foi um dos estudiosos que mais pesquisou as religiões e sai então do campo da Bíblia para investigar os outros ramos de religião. E foi assim que nasceu, então, depois de certo momento, eles perceberam que estavam fazendo estudos da religião do Antigo Testamento e não estavam estudando teologia do Antigo Testamento, né? À medida que se aprofundou no conhecimento da cultura daqueles povos, né? E também da cultura do povo ali de Canaã, da Palestina e tudo mais. Então, perceberam-se que estavam estudando mais o ambiente histórico, o ambiente cultural, o ambiente econômico, o ambiente familiar, né? Muito mais isso do que propriamente o texto do Antigo Testamento. O texto do Antigo Testamento dava uma tábua, uma espécie de trampolim, né, com indícios para que se pudesse pesquisar esses outros elementos. Por exemplo, a arqueologia, durante muito tempo, ela deu indícios para os arqueólogos investigarem a localização e a existência de determinados sítios arqueológicos, né, como cidades, como acidentes geográficos, um rio, uma montanha, um vale, uma coisa desse tipo. Então, muitos estudiosos que não tinham conhecimento, no começo da arqueologia, né, do estudo da arqueologia, da pesquisa arqueológica, não tinham conhecimento desse mundo palestino, então partiam do texto bíblico para encontrar aquilo que estava sendo dito ali, aquilo que estava registrado no texto bíblico. Então, você pega as narrativas de Gênesis, por exemplo, as narrativas do Êxodo e as de Reis, né, que falam das cidades, das localidades ali. Então, eles partiam do conhecimento bíblico e iam fazer as suas pesquisas, né? Então, chegou um momento em que houve necessidade de fazer uma separação. Então, a arqueologia geral e a arqueologia bíblica, né? Houve um desenvolvimento desse ramo da arqueologia, e aí hoje você tem livros que chamam-se o título é livro Arqueologia Bíblica, Arqueologia Bíblica do Antigo Testamento, Arqueologia Bíblica do Novo Testamento, ou somente Arqueologia Bíblica. Há algumas obras que têm esse título, e aí se diferenciando
das demais, dos demais perfis de pesquisa arqueológica. Evidentemente, esses arqueólogos nem sempre eram cristãos, nem sempre eram da nossa fé, né? Então, partiam do texto bíblico e iam fazer as suas pesquisas, e aí tinha as suas lentes, evidentemente, usavam as suas lentes, os seus pressupostos, e muitas vezes faziam essas pesquisas para poder realizar uma crítica da Bíblia, né? Não, a Bíblia não é precisa, a Bíblia diz mais ou menos aqui, mas não, fomos lá e cavamos e investigamos e não encontramos nada. Óbvio, né? Isso é evidente, porque a Bíblia não é um livro de rigor científico. A Bíblia foi escrita no mundo em que a ciência não era a orientadora, o pensamento orientador daquelas populações, né? Então, exigir rigor científico da Bíblia já é um pressuposto equivocado, né? Não se pode exigir um rigor científico de um livro que não é um livro de ciências, né? A Bíblia ela tem o seu tom, né? O seu tom, a sua orientação é apresentar o plano da salvação. Demais assuntos são periféricos, são secundários, né? A Bíblia não tem, né, compromisso com esse rigor científico, embora em alguns casos sim tenha lá o seu rigor, a sua precisão, né? Mas isso não é o correto, né? Não se pode fazer perguntas hoje, século XXI, na era da informação, do conhecimento, na era digital, fazer perguntas a partir dos pressupostos que nós usamos hoje, os pressupostos científicos, né? Então, isso é descabido, né? Não é essa a proposta da Bíblia, atender a curiosidade das pessoas. Bem, o que significa essa teologia que estamos estudando aqui, né? A palavra teologia, você já deve estar careca de saber, ela vem de duas palavras gregas, a combinação de theos, né, Deus no grego, né, e logia, né, estudo, reflexão, pensamento, né? Então, combinado um estudo sobre Deus, estudo sobre a divindade, aí no caso, divindade considerando a nossa divindade, a divindade na qual cremos é o Senhor Deus, né, Senhor Jesus. Então, não há uma outra divindade dentro do nosso campo de conhecimento, de consideração. Evidentemente, as outras religiões têm lá as suas divindades e também consideram que o estudo que eles fazem também é um estudo de teologia, então teologia umbandista, né? Então eles têm lá as suas divindades e estudam as suas divindades dentro da cultura, dentro da tradição das religiões de matriz afro, né? E aí assim sucessivamente. Então, quando usada essa palavra teologia usada no sentido mais amplo, ela pode incluir todas as doutrinas reveladas na Escritura, né? Então, aí você tem as subdivisões das teologias, da própria teologia. Então, ora, Deus é o ser supremo que criou e sustenta tudo que existe. A teologia procura entender e articular explicações, né, para que se construa os dogmas de maneira ordenada, a informação que ele revelou a nós. Essa explicação, essa maneira ordenada que vai dar origem ao dogma, né? Calbart fala isso, né? O dogma é a explicação que a igreja dá a respeito dos seus conteúdos de fé a partir daquilo que ela entende ser a sua doutrina correta, né? Então, a explicação é do Calbart sobre o que é o dogma. Então, é explicar o modo como nós explicamos aquilo em que nós cremos, né? Então, isso se torna o dogma, né? Há um problema no dogma? Nenhum. É a explicação que aquele grupo dá daquilo em que ele acredita, do seu conteúdo de fé. O dogmatismo é que é o problema, né? Sempre que entra um ismo na palavra, já se constitui um problema. Então, o dogma é tranquilo, né? O dogma é a explicação daquilo que nós acreditamos. Ponto. Todo grupo religioso, todo grupo de fé tem o direito, tem a condição de explicar a sua fé, deve ter condição de explicar a sua fé, e aí se constitui o dogma. O dogmatismo já é a insistência de que aquele é o único modo de se crer, é o único modo correto. Então aí o sujeito se fecha, se torna um alienado, né? Muitas vezes se torna intolerante. Então o dogmatismo pode levar a esse tipo de problema, mas o dogma não tem problema nenhum com ele. Então faça essa distinção. Quer dizer, o sujeito é dogmático, né? Isso é pejorativo, né? Por quê? Porque entende que aquele sujeito não negocia uma discussão, um diálogo a respeito da sua fé. Agora, ele pode ter aprendido errado? Evidentemente que pode. Ele pode ter alguns pontos em que crer,
mas esses pontos não foram bem desenvolvidos, não foram bem estudados, bem pesquisados. Então, aí ele vai ter, com o estudo, com a pesquisa, com o diálogo, com a convivência com outras pessoas, ele pode rever os seus pontos de fé, né? Caso clássico no Brasil aí, que eu vou lembrar de uma pessoa que era madura, muito madura na teologia, Dr. Russell Shedd, tirou seu doutorado em Edimburgo, na Escócia, né? E quando morreu já tinha mais de 50 anos que ele tinha tirado seu doutorado, publicou uma Bíblia, né, que ele, na verdade, ele era contra a publicação dessa Bíblia, a famosa Bíblia Shedd, né, a Bíblia de comentário, depois virou Bíblia Vida Nova, né? A editora mudou o nome, acho que até por insistência do Dr. Shedd. Chamava Bíblia Shedd, fizeram uma Bíblia em homenagem a ele, ele foi o fundador da editora, depois se tornou o presidente de honra, né? E ele colocou ali os comentários dele, juntaram os comentários que ele havia escrito sobre os textos do Antigo e Novo Testamento e publicaram a Bíblia com o nome dele. Com o passar dos anos, estudando, o sujeito já era doutor há décadas, né? Doutor em teologia há décadas, e ele fez teologia do Novo Testamento, onde está o Apocalipse. Depois ele reconsiderou algumas posições da sua escatologia e mudou o comentário. Então, veja, ele não foi dogmático, né? Ele viu que o entendimento dele não estava tão afinado assim, tão preciso, então ele foi lá e reconheceu, foi uma honestidade intelectual gigantesca da parte dele, reconheceu que ele havia cometido um erro em determinados entendimentos, e aí houve a correção, a Bíblia foi reeditada e publicada novamente, né? Então, o dogmático, ele fala, não, ele vê o erro e fala, não, eu estou certo. Ele dá um jeito de poder fazer ali uma reengenharia e preservar a sua posição, só para mostrar que ele não erra. Então, o dogmatismo é ruim, né? O dogma é necessário, o dogmatismo ele é ruim. Então, vamos considerar isso. E aí, o conhecimento teológico divide-se, esse conhecimento teológico mais amplo que nós estamos considerando aqui, ele se divide em áreas, em 5 áreas, que nós podemos apresentar aqui como chamando de edifício da fé, né? Então, tem lá a teologia exegética, né? A exegese é o estudo que se faz do texto original, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, então, hebraico ou grego, aramaico em determinadas situações. Então, é a teologia que se extrai da exegese do texto original. Então, ali é o texto puro, né? Vamos considerar assim, puro, mas assim, vocês entendem, né, o que eu estou querendo dizer. Há variantes dos textos do Antigo Testamento, evidentemente essas variantes não comprometem o sentido, isso está bem claro, deve ficar claro para os alunos. São variantes linguísticas, muitas vezes de cópias, que não alteram o significado. Então, vamos considerar que isso seja o texto puro, né? A exegese que se extrai daí é aquilo que foi dito do modo como foi dito, do modo cru, né? Então, depois é que se trabalha alguma interpretação, uma hermenêutica, uma aplicação para aquele conteúdo, mas aquilo é o que foi dito sem a consideração elaborada que a teologia vai fazer a partir daquele conteúdo que foi extraído do texto original. Então, o texto original, ele, através do exercício da exegese, né? Exegese, ou seja, tirar para fora, ek, né? Do grego ek, lançar, arremessar. Então, arremessa para fora o que está no texto, o conteúdo daquele texto. Então, a exegese é isso, é tirar do texto aquilo que ele nos dá, aquilo que ele está dando. Tirar do original, do hebraico, tirar do original, do grego, se for do Novo Testamento. Depois vem a teologia histórica, né? Então, a teologia, que é o que nós estamos estudando aqui, né? Na verdade, a história da teologia bíblica, né? Não, nós estamos estudando a história da teologia bíblica, que é uma outra, a última, o quinto andar aí desse edifício da teologia. Teologia histórica vai estudar, então, o desenvolvimento desse pensamento ao longo do tempo, né? Mudam as circunstâncias, mudam as conjunturas, muda o entendimento, né? Eu posso dar um exemplo aqui, sempre dou esse exemplo para meus alunos. Em 1991, me converti na Assembleia de Deus e era pecado assistir televisão. 1991. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, era preciso assistir a televisão. Primeiro era proibido, depois era preciso, porque o pastor estava na televisão vendendo kits de DVD, viagens para Israel. Então, os membros deveriam comprar esses produtos, os livros, coleções de livros, né, como o Silas vendia lá, Silas Malafaia. Então, era preciso. Não me converti na igreja dele, estou dando um exemplo só, né?
Então era preciso comprar esse produto para que ele pudesse ter recursos financeiros para poder pagar o programa que era alugado da Rede TV, da Bandeirantes e outras emissoras. Depois a Assembleia de Deus comprou a emissora, é dona da emissora, né? Como outras também compraram as emissoras. Então, veja aí, houve uma mudança, né? Então, historicamente, houve uma mudança no entendimento. Então, aquilo que era pecado no tempo, passado um tempo, 15 anos, se tornou algo que já nem se discute mais. Então, Deus mudou? Não, Deus não mudou. A teologia exegética, né, se formos extrair um conteúdo bíblico, permanece o mesmo, está lá. O que Deus disse está ali. O que as pessoas disseram está lá. Pega lá nos Salmos, aquilo que foi expressado como sentimento, né? Quer de alegria, de louvor, de exaltação ou de ira, como no Salmo lá que o sujeito diz: pega os filhos dos meus inimigos, bate com a cabeça deles na rocha. Aquilo não é revelação de Deus, aquilo ali é a expressão do sentimento daquele autor. Ele está com raiva, né? E está dizendo, fazendo essa oração a Deus, querendo que Deus arrebente com os inimigos dele, né? Então, aquilo é o quê? Próprio da emoção do sujeito. Então, aquilo vai permanecer, né? Você vai fazer exegese daquilo, o texto vai te dar essa informação. O sujeito está com raiva, ele tem direito de manifestar a sua raiva. Depois, lá na frente, Paulo vai dizer: fica irado, mas não peque, né? Tem a raiva do inimigo, mas não vai matar o sujeito, não vai chegar lá e dar um murro na cara dele, um soco na cara dele, que aí você vai cometer pecado. Então, a ira é permitida, a expressão última da ira não. Né? A expressão última da ira seria levar as vias de fato. Né? Então, isso é vedado, né? Então, a mudança que existe, ela existe no comportamento das pessoas, ela existe no entendimento das pessoas. Nós é que entendemos a Bíblia de um jeito ou de outro à medida em que avançam os anos, que avançam as descobertas, o desenvolvimento da teologia, o desenvolvimento das ciências, a mudança da economia. A economia interfere na maneira como fazemos teologia, né? Pega aí a teologia da prosperidade, por exemplo, né? Você já deve ter visto algum meme na internet, né, usando lá o Silas na década de 80, 90, né, ainda tinha bigode, pregando contra a turma da prosperidade. Eu quero ver o sujeito lá na África, né, pregar a teologia da prosperidade lá. Tem um vídeo que circula, um áudio que circula na internet sobre isso daí já faz anos. Né? Eu quero ver ir lá na África pregar a teologia da prosperidade e tal. Aí depois passa o tempo, aí as pessoas acusam o Silas de ele mesmo estar pregando teologia da prosperidade. Por quê? Mudou a conjuntura, né? Nós tínhamos inflação altíssima no Brasil, então o sujeito vendia o almoço para comprar janta, né? Às vezes, num dia, eu vivia essa fase, você ia no mercado, o preço mudava três vezes por dia, né? Você ia comprar um pacote de bolacha lá, de bolacha ou biscoito, né? Depende se você é carioca ou paulista, você chama de um jeito. Você ia comprar lá um pacote de salgadinho, um salgadinho no Rio e em São Paulo é o mesmo. É, 3 vezes era aumentado o preço, os produtos eram modificados o seu preço, eram alterados 3 vezes por dia, porque a inflação era muito alta, né? Depois, com a estabilização que veio com o Plano Real, isso desapareceu. Então, agora o sujeito pode comprar uma casa, pode comprar um carro, ele pode fazer um planejamento. Então, a teologia da prosperidade, ela vingou no Brasil quando entrou o Plano Real, né? Isso é fato, né? Não tem nem que discutir, isso aconteceu. Antes disso, ninguém falava. Ninguém falava de teologia da prosperidade. Por quê? Vai falar que Deus vai abençoar a pessoa? Claro que Deus abençoa quem Ele quer. Ele é todo poderoso, né? Mas a conjuntura econômica não era favorável, né? Deus não deixava, não estou dizendo que Deus deixava faltar. Não deixava faltar. Mas também não tinha tanta folga. Agora, com folga, o sujeito pode se programar. O dólar e o real, eles estavam meio que um a um, né? Então, o sujeito conseguia planejar. Aí, né? Vieram outros governos, modificaram o cenário, implementaram benefícios sociais e tudo mais. Então, mudou a economia. Houve uma migração, né? Aquilo que se chama de ascensão social. Tem um outro nome também, não me recordo agora. Mobilidade social. Então, o sujeito sai de uma classe E, classe D, muda para a classe C, né? Então, houve uma mobilidade social, isso em todo o Brasil, e como a igreja está inserida nessa sociedade, evidentemente ela também vai desfrutar dos mesmos benefícios. A igreja não tem os seus cargos, as suas funções, as suas profissões próprias. Nós trabalhamos como qualquer outra pessoa no país, nós somos cidadãos como qualquer outra pessoa. Então, nós desfrutamos desses benefícios, então melhora a condição social, melhora também a condição social da igreja, do crente, do cristão. Né? Então, a teologia histórica, ela vai investigar essas conjunturas
que acontecem ao longo do tempo e o modo como a igreja vai fazer a leitura a leitura teológica, a leitura bíblica dessa nova situação, né? Então, você pega o período patrístico, o entendimento era um. Você pega o período medieval, o entendimento era outro. Pega o período escolástico, as discussões eram outras. Aí vem a reforma protestante, que vai protestar contra muita coisa que estava sendo feita na igreja no período medieval e escolástico. Então aí se faz o quê? Uma volta, né? O período da reforma é muito clássico disso, muito marcado por isso. Ele volta lá no período da patrística, né? Até por influência do Renascimento da Itália e do humanismo do norte da Europa. Então, para vocês entenderem, o Renascimento, a Renaissance, né, o Renascença, era um movimento que surgiu na Itália, né, que procurava resgatar os textos clássicos, né, de grego, a Ilíada de Homero, a filosofia grega e até mesmo a arquitetura latina que estava presente na Itália, né? Então buscam essa arte literária, arquitetônica ou artes plásticas do passado que passou a ser considerada mais sofisticada do que a arte presente. Então nisso eles resgataram o texto bíblico, né? Com o Erasmo de Roterdã nos deu o texto grego para o Novo Testamento, por exemplo. Né? Já comentei que foram descobertas falhas, erros, né, na tradução da Vulgata, que era o texto bíblico básico da Igreja Católica, até hoje, né? Agora foi feita uma revisão, uma versão nova, acho que em 2005, fizeram uma boa revisão do texto da Vulgata, e ela continua sendo a versão oficial da Igreja Católica. Então, se a tradução de Jerônimo, da Vulgata de Jerônimo, estava errada, a teologia foi construída em cima de uma tradução errada, logo, a teologia também teve erro, né? Então, hoje, por exemplo, há um movimento, a chamada paleoortodoxia, tu procura fazer o mesmo movimento. Por quê? Da reforma para cá, também houve desvios, né? Houve uma divisão absurda, né? Cada país ali na Europa, se a gente considerar que hoje já não se usa mais o termo reforma protestante, mas reformas no plural, né? Cada país, a Alemanha, a Suíça teve duas situações, ali, Zurique e Genebra. Então, com Calvino e com Zwinglio, né? Cada um fez uma reforma de acordo com a necessidade local. Lutero fez uma reforma teológica, Calvino fez uma reforma política, econômica, o outro fez uma reforma litúrgica, o outro fez uma reforma social. Na Inglaterra teve um outro tipo de reforma que não foi bem uma reforma, né? Foi uma marra ali do Luís VIII, Henrique VIII, do rei Henrique VIII contra o Papa, que queria se casar com outra pessoa, o Papa não queria, então ele criou uma igreja para ele, né? Depois os puritanos, os calvinistas entraram na Inglaterra, influenciaram a teologia, criou-se ali a teologia puritana, que é dos ingleses, com uma perspectiva calvinista, né? Então criou uma reforma diferenciada até demais ali, né? Na Escócia teve outra com John Knox, e assim sucessivamente. Então, houve reformas protestantes, né? Não houve uma só. Então, de lá para cá, aí surgem desses grupos étnicos, né? Dessas nacionalidades, surgem que as denominações, né? De cada um desses países saiu uma denominação, ou mais de uma denominação. E aí, o denominacionalismo, quando chega nos Estados Unidos, aí é que ele se realiza plenamente, né? E aí cada um vai ter a sua própria leitura, dentro de contextos diferentes, que sai da Europa é um contexto, vem para os Estados Unidos é um outro contexto. Isso quando é importado para o brasileiro, já vem com mais uma carga de adição de interpretações e de visões de mundo e de situações que são americanas e que muitas vezes não são as nossas, né? Então veja como o andar da teologia vai modificando ela, né? Eu falei de situações que não são propriamente nossas, é o caso da própria teologia da prosperidade. O americano é próspero desde sempre, nós não, né? Então, quando vem uma teologia norte-americana, o sujeito vai dizer que Deus é assim, Deus abençoa, prospera e tudo mais, mas como é que prosperaria na América Latina com grupos guerrilheiros, com pobreza, com falta de desenvolvimento cultural, falta de saúde, falta de segurança econômica, com a inflação altíssima? Então, são cenários diferentes. Aquela teologia não vai fazer sentido aqui, né? Então, por isso, começou-se uma discussão no início dos anos 2000 sobre qual é uma teologia genuinamente brasileira. Então, os brasileiros precisam fazer teologia para eles mesmos, porque nós temos o nosso contexto. O latino-americano precisa entender o seu cenário
para poder fazer teologia para ele mesmo, né? Um exemplo gritante disso é a teologia da libertação, né? Então, o marxismo estava na Igreja Católica de maneira bem espalhada. Então, aí, junto com alguns pastores protestantes, né, presbiterianos, metodistas, então, houve lá, meados do século passado, congresso em que se juntou para fazer aí elaborar uma teologia que falasse a necessidade do pobre no Brasil. Então, aí se criou a teologia da libertação, né, em que diz que Jesus fez uma opção preferencial pelos pobres, né? Isso não poderia ter surgido em outra época da história do cristianismo. Por quê? Porque demandou, ou seja, exigiu uma conjuntura específica, né? Qual era a conjuntura específica? Aquela conjuntura econômica, aquela situação econômica, aquela situação política de opressão, de militarismo, né, que estava bem presente no continente latino-americano, as pessoas querendo liberdade, né, de pobreza, de exclusão, de falta de acesso a aparelhos que pudessem a população reivindicar maior participação dentro do governo. Então era um período assim, por isso chama teologia da libertação, né? Porque o sujeito está ali oprimido, né? Tá amarrado, ele não tem mecanismos democráticos para poder reivindicar nada, né? Então não é a libertação propriamente espiritual, a libertação das drogas, da possessão demoníaca. A teologia da libertação é uma libertação da ditadura, uma libertação do poderio das elites econômicas, né, que não deixam o pobre ter ascensão social, porque não deixam o pobre ganhar dinheiro, ele explora o pobre e fica com lucro, né? Então, é esse tipo de libertação, né? É uma visão marxista, de fato, né? Então, precisa fazer uma revolução, né? Essa era a proposta de Karl Marx, né? Para poder o proletário deveria fazer uma revolução, pegar em armas e lutar contra os detentores dos bens, né, dos bens de consumo, do maquinário, ou seja, lutar contra as elites e aí fazer uma redistribuição desses bens para que todos tivessem acesso à produção e pudessem tirar o seu sustento de maneira honesta e aí depois implantação do comunismo. Então, a Igreja Católica, com alguns protestantes, alguns grupos minoritários protestantes, aderiram a essa nova teologia, como eu disse, que surgiu em meados do século passado, 1150 e pouco. Então, ela vai chamar Teologia da Libertação, e aí vai ser ensinado isso. A Igreja Católica difundiu vastamente, né, nas chamadas SEBs, Comunidades Eclesiais de Base. As comunidades eclesiais de base era o que a gente chama mais ou menos de grupo de estudo ou cultos no lar, coisa do tipo, né? Então eles tinham lá uns grupos que se reuniam, mais de 70 mil, até onde eu pude apurar, mais de 70 mil comunidades eclesiais de base, onde esses padres, né, as pessoas a quem era delegado o ensino, eles ensinavam essa visão de mundo de que deveria que era uma visão marxista, insisto, porque de fato deveria realmente lutar contra a elite, os burgueses e tudo mais. Então, isso se espalhou na cristandade católica, né, na segunda metade do século passado, e muita gente escreveu sobre isso, muita gente aderiu a essas ideias, até de maneira inocente, sem saber que havia uma ideologia por trás, né? Então, a teologia histórica ela estuda esse tipo de influência, esse tipo de mudança no pensamento, de variação no pensamento, e variação em função de quê? Uma teologia ela não varia, ela não muda se não houver um agente que interfere na situação, no status quo da igreja, que leve ela a se sentir desconfortável, e então ela vai partir para uma reflexão a fim de dar uma resposta, a fim de fazer frente a determinada demanda. Então, tem uma situação nova, a igreja é incomodada, então ela precisa parar, pensar, ler o texto bíblico, ler os clássicos e dar uma resposta para a sociedade. Aí temos aí agora eutanásia, célula-tronco, aborto, né? Todas as questões que a biomedicina estão avançando e jogando para a esfera pública, a sociedade quer saber. O que a igreja diz sobre isso? Vocês vão ficar quietos? Não tem uma resposta? São alienados? Estão isolados do sistema? Né? Precisa dar
uma resposta. Né? Veja, em Brasília, de vez em quando surge lá um projeto de lei, uma proposta de fazer isso, acabar com aquilo e tudo mais. Aí os pastores aí midiáticos vão para a televisão e fazem um barulho e tudo mais. Então, tá aí a situação. Surgiu uma situação nova, um projeto de lei da questão dos homoafetivos, dos gays e tudo mais. Então, o que a igreja vai fazer? A igreja vai reagir de um lado, vai reagir do outro, vai ser mediadora. Então, a teologia histórica é interessantíssima porque ela te abre a cabeça para o mundo que está à nossa volta. Ela não fica, não deixa o sujeito só fechado ali, só dentro da sua igreja, só vendo os seus problemas, olhando para o próprio umbigo, né? A teologia histórica é bom porque ela envolve a história, sem filosofia, a gente não avança muito, não, né? É preciso ter um conhecimento da história e da filosofia, porque do contrário, a gente perde muito. A filosofia porque explica como é que o sujeito pensa em determinadas situações e a história mostra o que aconteceu, né, em determinadas histórias, quais foram essas conjunturas. Legal? Bom, já estamos com um pouco mais de 35 minutos aí de aula. Na próxima aula a gente avança nesse mesmo slide aqui, para falar de teologia sistemática, teologia prática e teologia bíblica propriamente dito. Tá joia? Bom, eu vou postar a aula, eu vou postar um texto, né? Vocês façam o download do texto, deem uma lida, assistam a aula. Na semana que vem a gente retorna mais uma vez, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.